Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Café com Letras, o programa de literatura aqui da TV Câmara. Essa tarde de sexta-feira, o nosso horário de bate-papo sobre literatura. Essa sexta-feira que está nublado o tempo, mas está um calor bem pesado. Você que está em casa aí está aqui conosco assistindo ao Café com Letras. Seja muito bem-vindo, aproveite, sente, tome um café. Hoje o dia está quente para um café, tome um suco, uma água. E venha ouvir as boas histórias de Eleusa Conser. Ela é a escritora convidada do programa de hoje. Eleusa, muito obrigado por ter vindo aqui nessa sexta-feira, essa tarde quente. Eu agradeço pela oportunidade de divulgar mais um pouquinho o meu livro. Esse livro aqui, né, Eleusa? É o Pentagrama de Dante. Conta pra gente um pouquinho, então, para nós abrirmos o nosso bate-papo sobre o Pentagrama de Dante. Como é a história, como é o enredo? Bom, a história é sobre um detetive totalmente fracassado, amargo. Ele não tem papas na língua, ele é totalmente intolerante. Se tivesse que descrever o Dante numa única palavra, eu diria carinhosamente como escroto. Carinhosamente como escroto. E ele está prestes a fechar o escritório dele Ele é um ex-policial expulso da Polícia Civil e ele sobrevivia como detetive, até que sumiram os clientes. Com essa história de internet, todo mundo é detetive, sumiram os clientes. Aí, prestes a fechar o escritório, ele recebe um cliente estranho, esquisito, que faz uma proposta para ele investigar um caso que já foi solucionado. E ele é muito desconfiado, ele aceita porque ele precisa. O valor eles oferecem um bom pagamento pelo serviço. Um bom rendimento. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, que ele pega o caso, ele descobre que somas imensas de dinheiro são depositadas na conta dele em vermelho. Tipo assim, no dia 5 de maio, são feitos 5 depósitos de 5 mil na conta dele. A princípio, ele acha que se trata de um erro. Só que no dia 10 de maio, 5 dias depois, mais 5 depósitos de 25 mil. E as somas vão... por exemplo, 5 depósitos de 5 dá 25, depois de 5 dias, 5 depósitos de 25 mil, que soma 125, no dia 15, 5 de 125 mil e assim vai. Mas ao mesmo tempo que ele aparentemente está rico, aparece um caso paralelo que ele tem que dar uma dura num marido violento. Sim. E ele contrata um cara para dar uma dura nesse marido violento e o bandido some. No mesmo dia, a arma do Dante também some. E assim, a coisa vai... O leitor não para. Ele não consegue se afastar do livro porque são muitas coisas acontecendo. A jornalista Maricela Davis... ela demore para pensar, porque o tempo é barato. Ela fez um comentário muito feliz. Ela citou o Dante, o Pentagrama de Dante, como um Lost com um final brilhante, porque ele é enigmático o tempo todo. Sim. E conforme tu vai querendo que as coisas se resolvam, tu quer saber o que vai acontecer, continuam acontecendo aqui e ali, efeitos colaterais de todos os tipos. E de repente ele descobre que ele está sendo vigiado por uma equipe que ele não sabe se é do bem ou se é do mal. E a polícia está na cola dele, porque o bandido que ele contratou aparece morto. Com as balas da arma dele, que sumiu. Ou seja, ele está enroscado. Então, ele está ferrado até as raízes dos cabelos. Sim. E o mais interessante foi que a história é a ação do tempo todo. Tu fica sabendo da história pelos diálogos que são ágeis.
Mas o que atraiu no público é o temperamento dele, que provocou assim todo tipo de emoções. O Dante é um daqueles espiões, vamos dizer assim, daqueles... Ele é um loser, um fracassado. Mas ele é a moda, como se diz mesmo. Ele é um cara rude. É um detetive no ar. Ele é o clichê. Ele é o clichê dos detetives, né? Sim. Com a diferença que ele não... Ele até tem um charme, mas ele é tão mula sem cabeça que ele provoca isso nos leitores. Raiva, nojo, desprezo. E as mulheres, principalmente, era assim... Meu Deus... que raiva que me deu hoje. Eu queria... A namorada dele deveria ser canonizada. Aí, um dia depois, coitado, morri de pena naquela parte. Logo depois, Jesus, eu queria castrar o desgraçado. Aí, de novo, mas também, coitado, ele sofreu muito. Aí depois, Jesus, ele estava muito sexy. E foi... E quando o pessoal terminou de ler, a primeira reação que eu recebi as ligações era o seguinte: sua vaca, eu vou te matar. Era todas elas, mas sim. Cara, é brilhante, é genial, onde é que tu arrumou a ideia? Não, ele usa... Mas eu quero te matar. E todos ficaram, desde moçoilas de 18 anos até velhinhas de 86, completamente apaixonadas pelo escroto. E tu fala do Dante com uma paixão, assim, dele. De certa forma, ele parece um ser real mesmo, alguém que a gente vai cruzar na rua por aqui. Você vai falar aí, dá essa impressão, assim. A impressão de alguns maridos de leitoras foi exatamente essa. Porque o marido de uma costureira, que eu não conheço, foi nessa minha amiga que emprestou o livro e queria saber quem é o cara. Que a mulher dele não fala mais. E assim... Se fosse o Dante, seria diferente. Ele chega sujo em casa. Se fosse o Dante, estaria sujo, mas estaria charmoso. E ele ficou indignado. E ele foi dizer, mas quem é esse Dante? Mas o Dante não existe. Duvido. Então, criou algumas situações. E aí também veio à tona de que toda mulher gosta de um cafajeste. Eu, particularmente, prefiro. Os bonzinhos não são... E da onde tu tira o Dante? Da onde tu descobre ele nos teus pensamentos? Da onde que ele nasceu? O Dante nasceu sozinho. Eu costumo dizer para meus amigos que eu acredito que as histórias estão no ar. Todas as histórias estão no ar. Então, poderia ter sido captada por um escritor de verdade, como o Gilmar Marcílio ou... Sim. Um Fernando Fazzoli, mas não, eu peguei, eu escrevi outros livros e eu não conseguia publicar. E aí uma amiga minha vivia torrando, assim, tem que escrever. E eu dizia, eu não consigo publicar eu nunca mais vou escrever. Sim. Aí um dia, eu estava estendendo roupa num varal e peguei o celular e mandei uma mensagem. O meu próximo livro se chama O Pentagrama de Dante e é um suspense. Ela me ligou imediatamente. Do que se trata? Não sei. Só que eu sentei na frente do computador e a história veio. Veio com os personagens e com os coadjuvantes e veio e ela foi acontecendo. E toda vez que eu tentei, que o Dante estava muito exageradamente grosseiro, eu simplesmente punia ele de alguma forma. E ele fazia pior. Então, os personagens seguiram por eles conduziram o livro. E aí algumas pessoas acompanharam conforme eu ia escrevendo. E essas pessoas diziam, não sei como é que tu vai acabar, tu tá te afundando. E aí eu fiquei com o medo da maldição do Lost. De não ter um bom final. De estar cada vez afundando mais na areia movediça e eu não tinha um final. Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer? O cara já está indo para o Chile, tem 300 páginas em tamanho A4 e nada se resolveu. E aí um dia, assim, de uma forma muito excêntrica, eu estava fazendo a bainha de um lençol na máquina de costura e pá! E veio o fim.
E eu fiquei assustada, porque disse, não pode ser esse filho. Não pode. Aí eu modifiquei algumas coisas, eu fui lá no início e comecei a dar dicas do final. O livro todo tá cheio de dicas do final. Mas uma escritora amiga minha fez um comentário a respeito de... Mas o final tá em todo o livro, tá implícito em todo o livro. E ela disse que eu usei o truque do mágico. Eu coloco a pessoa num labirinto. Sim. A porta está bem na frente, a saída do labirinto, só que eu fico o tempo todo dizendo, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, direita. E é o truque do mágico. E tanto que a última parte, a segunda parte, que é curtinha, que são 30 páginas, que se chama Dias, que esclarece tudo, é um soco no estômago. E todo mundo relê essa última parte para poder aceitar. Para eu não correr o risco de ser linchada, talvez. Então, teve várias pessoas que leram, inclusive eu tive uma crítica muito gentil do Willy Bergamin. Grande Willy Bergamin. Ele ficou encantado com o livro. Ele disse, tu tem que procurar uma editora maior, tu tem que publicar por uma Martins Fontes, por uma Rocco. Só que não é fácil chegar lá. Então, e eu acredito assim, o futuro do livro é como um rio, ele vai seguir o caminho dele, e não importa se eu arrancar os meus cabelos ou se eu ficar ansiosa, vai acontecer. Então, o que for dele vai ser dele. Pentagrama de Dante, teu primeiro livro, né, Eleusa? Publicado. Tu tem outros em gaveta? Sim. E ideia de publicar mais algum, tu tem já assim, que siga esse caminho do suspense, ou tu tem outros tipos de material? Olha, eu recebo dúzias de e-mails pedindo pela continuação do Dante. Mas qualquer coisa que eu fale a mais vai ser usado contra mim depois no tribunal, então eu não vou falar mais nada. E claro, tem uma continuação. O final não fica em aberto, mas tem uma continuação. Então, preciso parar de falar porque vai entrar os comerciais? Não vamos entrar em comerciais não, Eleusa. Na verdade, a gente está chegando ao final do nosso programa já. Eu queria te agradecer por vir aqui, te dar os parabéns por ter escrito um livro de 425 páginas, né? 425. E falar com um amor tão grande desse livro, falar com o meu garoto. Falar com o amor dele, assim, que tu conquista a gente do livro falando dele, assim. Eu acho que quem está em casa agora nos assistindo, com certeza está muito curioso para pegar o Pentagrama de Dante na mão e ler e ver essa paixão que tu escreveu aqui. E olha, normalmente teve pessoas que leram em 2 dias. E ele é bem extenso e a letrinha é pequena. Mas a média de leitores que não têm hábito de leitura foi no máximo 1 mês. Porque eles não conseguiam largar. E vários diziam, eu saio, eu largo o livro, eu vou lavar louça e eu penso no livro. Eu vou tomar banho e eu penso no livro. Eles não se desligam da história. E ele foi muito bem conceituado pelo CASF. Eu fiquei sabendo pelo Troian e pela minha editora, que ele teve bons elogios. Que bom, que bom. E agora ele está à venda no Arco da Velha e na Rossi, por enquanto. Legal, isso é bom para os nossos telespectadores poderem ir lá e ter o livro em mãos, né, Eleusa? Eleusa, eu queria te agradecer então por ter vindo aqui conversar conosco, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns novamente pelo teu livro. Que é mérito do espaço, sei lá, de alguma coisa, alguma energia que nos manda as ideias. Mérito deles também. Tá certo, muito obrigado, Eleusa. Obrigada. E o Café com Letras dessa semana vai chegando ao fim. Este programa aqui você pode acompanhar as reprises durante toda a semana, até a nossa próxima sexta-feira, quando nós nos encontramos novamente. Eu gostaria de agradecer você aí de casa pela audiência e até o próximo. Até lá.